Sabe aquele manual de 100 páginas cheio de termos técnicos e jurídicos que a seguradora manda? Pois é, pode parecer super intimidador. É aquela famosa parede de texto que quase ninguém quer ler, até o momento exato em que a gente precisa acionar o seguro, né? Mas olha, não precisa se preocupar. O objetivo da nossa análise de hoje é funcionar como um verdadeiro tradutor amigável. Nós vamos pegar todo aquele jargão complexo das condições gerais do Allianz e Auto e transformar em conceitos super simples do dia a dia. A ideia é que todo mundo entenda perfeitamente as regras do jogo sem precisar de um diploma de direito para decifrar as letras miúdas. E para guiar nossa jornada, o roteiro de hoje foi dividido em 5 partes bem lógicas. 1. O básico do seguro. 2. Quando o pior acontece. 3. Limites e franquias. 4. O que cancela a cobertura. E, por fim, o sistema de bônus. Então, vamos começar logo pela seção 1, o básico do seguro, a nossa estrutura fundamental. O foco aqui é aquele vocabulário inicial para fechar o contrato. Logo de cara, a gente tropeça em uma palavra que causa muita, mas muita confusão: prêmio. No mundo real, um prêmio é uma coisa boa que a gente ganha, tipo acertar na loteria ou levar um troféu para casa. Mas, na linguagem dos seguros, esquece isso. O prêmio é, na verdade, o valor em dinheiro que você paga para a seguradora garantir o risco. Ou seja, não é uma recompensa de jeito nenhum, é literalmente o custo do serviço que está sendo contratado. Para ficar bem fácil de visualizar, imagine a sua assinatura de streaming favorita. Assim como a gente precisa pagar aquela mensalidade todo mês para manter o catálogo de filmes e séries liberado, o pagamento do prêmio é exatamente o que mantém a proteção do seu seguro ligada e funcionando a todo vapor. Parou de pagar a assinatura, o serviço corta. Simples assim. E todas as regras dessa sua assinatura ficam registradas na famosa apólice, de forma bem direta. A apólice é o documento oficial. É como se fosse o seu livro de regras totalmente customizado, detalhando tintim por tintim o que aquela assinatura específica realmente cobre. Desde os tipos de danos até os limites de grana, a apólice é o seu contrato final e absoluto com a Allianz. Avançando agora para a parte 2, quando o pior acontece. É aqui que a gente traduz os termos usados na hora dos incidentes e danos. Nesse momento, a grande palavra de ordem é sinistro. Essa é basicamente a nomenclatura técnica, o termo guarda-chuva mesmo, para qualquer dia ruim que esteja previsto lá no contrato. Deu uma batidinha leve no trânsito? É um sinistro. Caiu uma árvore em cima da lataria durante um temporal? Ou levaram o carro durante a noite? Tudo isso é sinistro. Se foi um evento involuntário, totalmente imprevisto e coberto pelas regras, leve esse nome. Agora, tem um detalhe vital aqui. Muita gente confunde roubo com furto, mas a diferença está todinha na abordagem. O roubo é caracterizado por aquela situação de ameaça ou violência contra a pessoa. Já o furto acontece sem ameaça nenhuma, no silêncio. Para memorizar de vez, o roubo é aquele assaltante agressivo que exige a chave na sua cara, enquanto o furto é como um batedor de carteiras, bem sorrateiro, que leva o carro que estava estacionado na rua enquanto não tinha ninguém olhando. E o que acontece quando o estrago é gigante? Aí a gente chega nesse número crítico da Allianz, 75%. Essa porcentagem é o que define a indenização integral, que a gente conhece no dia a dia como perda total ou simplesmente PT. A matemática é bem direta. Se o orçamento da oficina para consertar o carro bater ou passar de 75% do valor dele na tabela de referência, a seguradora bate o martelo. O carro é considerado totalmente perdido e eles pagam o valor integral que foi contratado. O que nos leva perfeitamente para a nossa terceira seção, limites e franquias. Entendendo seus limites na hora de dividir a conta. E olha ela aí, a franquia, a campeã absoluta de dúvidas para quem faz seguro pela primeira vez. A definição oficial diz que é o valor definido pelo qual quem contrata o seguro é responsável na ocorrência de um sinistro parcial. Trocando em miúdos, a seguradora só vai abrir a carteira para cobrir os prejuízos que passarem desse valor inicial. Para entender de uma vez por todas, pensa na franquia como o valor da entrada de uma balada. Você chega, paga aquela taxa estipulada lá na porta só para entrar, certo? A partir dali, imagina que a casa noturna assume as bebidas mais caras. No seguro é igual. Você bateu o carro, paga sua entrada na oficina, que é a franquia, e o resto da conta pesada fica por conta da Allianz. Outro limite super importante de conhecer é o LMI, ou Limite Máximo de Indenização. Esse é o teto máximo de gastos da seguradora para cada cobertura que você escolheu.
O mais legal é que o manual fala sobre uma tal de reintegração. Sabe o que é isso? Se você tem um acidente menor, um sinistro parcial e usa um pouco desse limite, o valor total volta a ficar disponível automaticamente como num passe de mágica, sem você pagar nada mais por isso. A única exceção é se você tiver tanto azar que a soma dos acidentes no ano acabe batendo no teto máximo desse limite. Certo, vamos mudar de marcha para a seção 4. O que cancela a cobertura e aquelas exclusões que podem te pegar de surpresa. Honestamente, essa lista de exclusões tem muito mais a ver com puro bom senso do que com pegadinhas legais escondidas. Por exemplo, a sua proteção simplesmente não vale se o carro for deixado dando bobeira com a chave na ignição. Decidiu participar de um racha na rua ou quis testar o motor acelerando na areia fofa da praia? Isso anula o contrato na mesma hora. E tem um detalhe burocrático que é crucial. Se você mudar de endereço e não avisar a seguradora, o cálculo do risco muda completamente, e isso pode fazer você perder a garantia. Tem uma frase direto do manual da Allianz que resume perfeitamente a filosofia deles: zelar pela segurança do veículo segurado, assim como de suas chaves. Ou seja, o contrato é uma via de mão dupla. Fica evidente que quem está ao volante tem uma responsabilidade ativa de cuidar do próprio bem. Se houver uma negligência comprovada, o acordo de confiança é quebrado. E finalmente chegamos à nossa última sessão, o sistema de bônus. É hora de falar sobre recompensas e checklists essenciais. A tabela de bônus é, sem tirar nem pôr, um placar de pontuação de um programa de fidelidade. A cada ano consecutivo que a pessoa passa sem acionar o seguro, sem registrar sinistros, ela sobe um degrau. Um ano de direção cuidadosa garante a classe 1. Chegou aos 5 anos, classe 5. E para quem mantém excelência no trânsito, tem o nível mestre, a classe 10, que dá os maiores descontos possíveis na hora da renovação. É o seu bom comportamento batendo direto e de forma super positiva no seu bolso. Mas, se a sorte realmente faltar e você precisar acionar a cobertura, a gente pegou aquele quadro gigante de documentos do manual e simplificou nesse checklist prático. O item universal, que é o seu verdadeiro passe livre em quase todos os cenários, de batidas até roubos, é o boletim de ocorrência policial. Ele é inegociável. Juntando o BO com o formulário oficial da seguradora e, se infelizmente houver alguém ferido, os laudos médicos, o processo de receber a indenização flui sem maiores surpresas. É incrível como, depois de passar pelo básico, entender como funciona a franquia, evitar os tropeços das exclusões e conhecer as recompensas do bônus, a nossa visão sobre a apólice muda completamente, concorda? O seguro deixa de ser só um papel cheio de regras chatas e vira uma ferramenta de proteção super clara e poderosa. A pergunta final que fica para a gente pensar é: sabendo agora exatamente como tudo funciona na prática, a rotina ao volante conta com a paz de espírito real que um seguro bem entendido oferece, ou é apenas aquela torcida diária cruzando os dedos para não cruzar com nenhum imprevisto? Entender de verdade a sua apólice é, sem dúvida, o primeiro passo para assumir a direção com segurança de verdade.